Olá, vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, tiristores. Vamos abordar o SCR. Iniciaremos pelo movimento giratório que descreve uma senoide. Vamos mostrar a simbologia lúdica e os componentes comerciais. A forma de disparo e comutação e o funcionamento da curva característica. Como exemplo, vamos fazer um controle de fase. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! O tiristor é uma designação que engloba uma família de semicondutores, tendo como destaque o SR e o TRIAC. Outros também são importantes, como elementos complementares para auxiliar no funcionamento de circuitos diversos. Vejam a lista de tiristores na sequência. Esse estudo se concentrará no SR, ou diodo controlado de silício, que é um dos componentes mais importantes nas aplicações envolvendo controle de cargas de potência de altos valores a partir da rede de energia elétrica. O movimento harmônico giratório pode ser descrito por uma senoide e vice-versa. A ilustração mostra cada ponto de uma senoide que pode ser representado por um valor de módulo constante numa posição diferente. À medida que a senoide é descrita, o vetor assume posições diferentes. Quando a senoide completa um ciclo, o vetor descreveu um giro completo e se encontra na mesma posição inicial novamente. Vamos a um exemplo para um ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Graficamente, podemos perceber como ele é demonstrado na coordenada polar. 30 graus é exatamente o ângulo alfa. Esse mesmo ponto pode ser rebatido para a coordenada cartesiana, sendo o valor instantâneo v de k podendo ser determinado por v de máximo sendo do ângulo que nós estamos exatamente representando, podendo ser 2 graus, 10, 20, 30, 40, 90, até 180 ou 360. Apresentamos aqui um conjunto de fórmulas importantes, ou seja, um resumo, onde mostramos as fórmulas correspondentes ao valor eficaz e valor médio, tanto de uma senoide simétrica, meia onda, onda completa, em ambos os casos, AC e DC. As fórmulas que estão grifadas são super importantes e devem estar na veia do aluno em momentos de questões de concurso. Melhor dizendo, tem que decorar mesmo. A potência em uma carga resistiva pode ser determinada de duas formas. Primeiro, pela tensão eficaz, que será a tensão eficaz ao quadrado dividido pela carga resistiva, ou a potência DC dissipada nessa mesma carga, que será dado pela tensão média ao quadrado dividido pela carga resistiva. Temos aqui a simbologia dos componentes. Primeiro é a simbologia utilizada nos circuitos, depois uma simbologia mais lúdica e comercialmente como ele é encontrado. Aqui nós temos um componente de baixa potência e na sequência um componente de alta potência. O SR é um dispositivo semicondutor de 4 camadas. É construído dopando-se 4 materiais e concatenando-os de modo a formar uma sequência PN-PN com 3 junções PN, 2 em um sentido e uma no outro. Aplica-se então uma tensão no anodo, que é o terminal do material tipo P, externo. Dessa forma, polariza-se diretamente as duas junções de mesmo sentido e reversamente a terceira junção. Esta última impede a priori a condução de corrente pelo dispositivo, mas se aplicarmos uma tensão na seção P interna, a ser chamada de gate, podemos polarizar diretamente todas as junções PN, levando a carga ao estado de
on, ou seja, ligado. É possível distinguir três regiões: polarização reversa, polarização direta em bloqueio e polarização direta em condução. Na região de polarização reversa, VH menor que zero, praticamente não há condução. Na região de polarização direta em bloqueio, há várias curvas parametrizadas pela corrente de gatilho. Quando IG igual a zero, o SR permanece bloqueado, desde que a tensão seja inferior a VBO. Quando VH igual a VBO, o SR dispara e a corrente cresce, sendo limitada pela resistência de carga, colocada em série com o SCR. Uma vez o SR disparado, passamos para a região de polarização direta em condução. Para que o SR permaneça em condução, é necessário que a corrente de anodo atinja um valor de disparo, IL. Caso esse valor não seja atingido, após o disparo, o SR volta ao estado de bloqueio. Ainda na figura, nota-se que quanto maior o valor da corrente de gatilho, tanto menor a tensão VH necessária para disparar o SR. Isso é verdade até o limite, onde IG igual a IGT, sendo IGT a mínima corrente de gatilho que garante o disparo do SR com tensão direta de condução, VT. Com IGT aplicada, é como se o SR fosse um diodo. Mas e essa sopa de letras que foram mencionadas? Temos o VH, que é a tensão entre anodo e catodo, o IG, que é a corrente de gatilho, o IGT, que é a corrente de trigger ou corrente de disparo, o VBO, que é o breakover voltage, que também é uma tensão de disparo. Nesse ponto não há necessidade de corrente de gatilho. O IA, que é a corrente direta, o IL, que é a corrente de disparo, e o IH, que é a corrente de manutenção. Seguem aqui os 4 métodos de disparo de um SR. O disparo por sobretensão já foi mencionado no funcionamento do SR, mas vale aqui relembrá-lo, pois é raramente utilizado. Se aumentarmos a tensão VH a ponto de atingir o valor VBO, o SR entrará em condução, mesmo sem aplicação da corrente de gatilho. Este processo de disparo nem sempre destrutivo, raramente é utilizado na prática. Existe uma capacitância internamente ao SR e, quando ele é polarizado diretamente, na junção J2, existem íons positivos de um lado e íons negativos do outro. Isso é como se fosse um capacitor carregado. Assim, mesmo não havendo pulso de gatilho, fechando-se a chave de ligação, a capacitância da junção J2 fará com que circule uma corrente de gatilho. Como a variação é muito grande, a corrente resultante será muito grande. Essa corrente poderá ser suficiente para estabelecer o processo de condução do SCR. Caso a temperatura aumente rapidamente, o SR também é disparado, uma vez que o ganho das junções PN também aumenta consideravelmente, de modo que a corrente pequena é amplificada em milhares de vezes, ocasionando o disparo. Existe um componente especial cujo disparo ocorre na presença de luz ou de radiação específica. Os SRs comuns não têm essa propriedade, uma vez que o seu encapsulamento impede a passagem de luz através das junções. A comutação pode ser natural ou forçada. A figura apresenta um circuito que exemplifica o processo de comutação natural. O SR bloqueia quando a corrente passa por zero, em uma fonte de tensão alternada. No circuito da figura apresentada, o SR atua como uma chave para ligar e desligar uma lâmpada. No semiciclo positivo do sinal aplicado, o SR estará na zona de polarização direta em bloqueio, aguardando o pulso de gate para entrar em condução. Logo após a condução, ele permanecerá conduzindo até que a corrente direta IA for reduzida a um valor menor que a corrente de manutenção, IH. Esse fato ocorre naturalmente na passagem do semiciclo positivo para o negativo, quando a corrente A assume o valor de 0 amperes. Por isso o nome natural. Ou seja, na passagem pelo zero, a corrente direta ficará menor do que a corrente IH.
Agora substituímos a fonte AC por uma fonte CC. Uma vez que a tensão entre anodo e cátodo permanece positiva, deve-se fazer um truque para zerar a corrente no anodo. Repare que temos aqui uma fonte CC, as chaves continuam presentes no circuito, mas temos agora uma outra chave. Nesse caso, em vez de aguardar a corrente passar por zero, o que nunca acontecerá, pois trata-se de uma fonte DC, pode-se provocar o bloqueio pelos métodos de comutação forçada. A técnica desvia a corrente por um caminho de menor impedância. A corrente que passa pelo SR cairá abaixo de H, provocando o bloqueio do SCR. Uma aplicação muito interessante é o controle de fase. Um circuito por controle de fase pode ser clássico ou com divisor de tensão. O projeto começa pela escolha do SR conforme apresentado. Temos aqui o TIC 106B com as suas características. Primeiro temos o circuito clássico e na sequência o circuito por divisor de tensão. Para que o SR dispare, uma corrente no mínimo igual a IGT deve ser aplicada ao gate do SR. Além disso, a tensão entre gate e cátodo deve ser maior ou igual a VGT. E por último, deverá existir uma tensão mínima entre anodo e cátodo para iniciar o processo de condução. Conforme indicado, essa tensão é de 6 volts. O TIC 106B também precisa de 200 microamperes de corrente de gatilho e uma tensão entre gate e cátodo, o VGK, igual a 0,6 volts, que é o VGT. Além disso, o VAK já deverá ter atingido 6 volts no mínimo para garantir o disparo. Então, no início do semiciclo positivo do sinal aplicado, a tensão da rede de alimentação atinge o valor suficiente para garantir as condições de disparo do SR, que conduzirá e alimentará a carga. É possível calcular o ângulo mínimo de disparo para atender às condições iniciais. Considerando que a tensão mínima é de 6 volts, então esse ângulo será de 0,03341, ou seja, o alfa igual a 1,91 graus. Ele será disparado aproximadamente com 2 graus da tensão de fase. Então, qual o valor correspondente de Rx, que é a somatória de R1 com R2, para fazer um controle de disparo conforme a tensão VAK segue o seu movimento? É muito simples, a tensão de rede é igual a Vrx mais Vgt. A tensão de rede então será igual a IGT vezes Rx mais Vgt, onde o Rx é igual a V de rede menos Vgt sobre IGT. A tensão de rede é igual a V máximo seno do ângulo. Com 2 graus, temos que o valor da tensão de rede é 6,3 volts, substituindo os valores, ou seja, V de rede 6,3, Vgt é o dado do TIC 106B, que é igual a 0,6 volts. IGT também é o dado do TIC 106B, que é igual a 200 microamperes. Se for colocado no lugar do Rx um valor de 28.500 ohms, ele será disparado sempre em 2 graus. Mas não é isso que eu quero. Eu quero disparar em 15, em 30, 60, 90, 65, 35, nos valores de 2 até 90 graus. Daqui a pouquinho a gente fala o que vai acontecer com 90 a 180. Primeiro vamos nos concentrar de 2 a 90 graus. Quando for 2 graus, eu preciso de um resistor de 28.500. Basta substituir aqui o 2 graus por 15, que eu vou encontrar um outro valor. Se eu substituir ali por 30, eu vou encontrar um outro valor, 60 e 90, assim por diante. E graças ao componente potenciômetro, podemos ter mecanicamente os valores das resistências correspondentes para o ângulo de disparo em VAK, conforme a sua continuidade. Se o potenciômetro vai proporcionar valores de resistências ao longo da continuidade de V de K, pode-se escolher o resistor R1 fixo de 20 kΩ em série com o potenciômetro R2 de 860 kΩ para a formação de Rx. Aqui segue o controle de fase pela segunda forma, o divisor de tensão. Como aproveitar o próprio sinal alternado de alimentação para fornecer a fonte de disparo VTH?
que ocasionará a corrente IGT sobre o resistor RTH para disparar o SR? A resposta está em projetar o circuito com um divisor de tensão. O resistor RGK fornecerá a fonte de tensão necessária para disparar o SR. O resistor RX determinará o ângulo de disparo. Então, temos que a tensão de Thevenin será igual à tensão de rede vezes RGK dividido por RGK mais RX, é um divisor de tensão, e o resistor equivalente será igual a RGK vezes RX dividido por RGK mais RX. Juntando as duas fórmulas, temos que o RX pode ser determinado pela tensão de rede vezes o RGK menos o VGT, que multiplica RGK, dividido por VGT mais RGK, que multiplica IG. Vamos ao cálculo que fica mais fácil. Aqui é apenas uma pequena adaptação. O RX ele vai ser R1 mais R2. Para um ângulo de 2 graus, aplicamos a fórmula. Sabe-se que, para um ângulo de 2 graus, a tensão instantânea será de 6,3 volts. Portanto, Rx será igual a 7.125 ohms. Pode ser estendido para 15, 30, 60 e 90. Obtendo um resistor fixo de 6K8, que com um simples toque no potenciômetro, vamos garantir o disparo em 2 graus, indo até 90 graus, que é o valor de 220 kΩ. Aqui nós temos a tensão na carga para um alfa qualquer em comparação à tensão de rede. A curva mostra claramente o motivo do SR ser chamado de diodo controlado. Além de retificar a tensão de entrada, fica claro que a tensão de carga pode ser controlada por um ângulo de disparo. Nesse caso, atingiremos somente disparos até 90 graus, pois entre 0 e 180 serão apresentados junto com o TRIAC, em disparos por redes defasadoras, que poderá ser aplicado também com SR, mas vamos deixar para o assunto TRIAC. O que aconteceu com o ângulo de 150 graus? Vamos ao cálculo para o ângulo citado. Será igual a 127 raiz de 2, que é o V máximo, vezes o seno de 150 graus, 89,8 volts a tensão instantânea. Aplicando-se na fórmula do Rx, vamos encontrar o valor de 446.000 ohms no circuito simplificado e 111.500 no circuito por divisor de tensão. Com os valores mencionados, podemos declarar que, em ambos os casos, o resultado foi idêntico ao disparo de 30 graus. Assim, o valor de Rx ajustado com esse valor de tensão de rede faria o disparo ocorrer em 30 graus e não 150. Com esse circuito é impossível atingir ângulos maiores que 90 graus. A solução desse problema será resolvida com um circuito com rede defasadora. Pode ser aplicado aqui, mas vamos explorar junto com o componente TRIAC. No retificador controlado, é controlado conforme o ângulo de disparo. Dessa forma, será igual a V máximo raiz de 1 sobre 4 menos o ângulo de disparo dividido por 4π, mais seno de 2, o ângulo de disparo dividido por 8π. É importante que essa expressão, o alfa, deve ser aplicado em radianos para facilitar os cálculos. Cuidado para não misturar graus com radianos. Já a tensão média do retificador não controlado é a velha e conhecida V máximo sobre π. Agora, no retificador controlado, a fórmula foi obtida com o ângulo de disparo de alfa, que é controlado, até π, não de 0 a π. E a tensão média nesse caso fica V máximo sobre 2π, que multiplica 1 mais o cosseno do ângulo de disparo. Ufa! Chegamos ao fim do módulo SR. Aqui estudamos simbologia, funcionamento, curva característica, controle de fase clássico e por divisor de tensão. Na sequência, vamos fazer alguns exercícios e laboratório. Até o próximo módulo e muito obrigado.